Muito bom, boa noite a todos. Beijão para vocês. Olha ele aí, Tasso Licurgo, que bom, que alegria ter você com a gente aqui para essa live a gente está com uma expectativa extraordinária para essa noite, viu? Tudo bem, a alegria é minha. Agradeço muito o convite para participar da live aí com vocês. Uhum. Coisa boa. Então, eu quero, antes de mais nada, te apresentar, né? Eu coloquei aqui, eu estava olhando um pouquinho hoje sobre ali no Defesa da Fé, no seu site, e eu peguei o seu currículo lá. Se você me permitir, eu quero ler. Posso ler aqui? Fique à vontade. Não sei se vai ser muita relevância, não, mas fique à vontade, meu querido. eu vou ler. Bom, Tasso Licurgo, antes de mais nada, ele é uma das maiores autoridades, pessoal que está entrando. Vai entrando e vai chamando o pessoal já aí. O pessoal da igreja vai divulgando essa live nos grupos aí, ok? O Tasso Licurgo é uma das maiores autoridades que a gente tem hoje no Brasil a nível de apologética. E eu já tenho acompanhado ele há algum tempo e tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente em Tulsa, lá em Oklahoma. Eu fui no Interbible lá e aí ele fez um tour com a gente lá na Oral Roberts, né? E apresentou para a gente, para um grupo ali de ministros, essa universidade fantástica. Então, mas há muito tempo eu acompanho ele já, o trabalho, as palestras e seu ministério, e é algo que me edifica demais. Por sinal, eu tive muita vontade de fazer um simpósio, um simpósio de apologética, convidando os meus amigos, eu tenho muitos amigos pastores aqui, fazer um negócio bem grande num anfiteatro, num local fora a igreja, entendeu? Quem sabe a gente pode alinhar isso futuramente, na hora que passar tudo isso. Isso, né? Quem sabe. Estou inteiro à disposição. O seu currículo, ok? Então vamos lá. Tasso Licurgo é presidente da Defesa da Fé, Ministério Internacional, pastor ordenado pelo Rema. Inclusive, eu estava lá na sua ordenação, naquela conferência. Foi lindo demais. Advogado, professor da UFRN, professor convidado também do RBT, College, o Rema Bible Training, né? Professor visitante da Oral Roberts University, de 2012 a 2015. Ele também é pós-doutor em apologética cristã pela Oral Roberts e sociologia jurídica pela UFPB. Ele é PhD em educação, matemática lógica pela UFRN, mestre em filosofia analítica pela Sussex University na Inglaterra, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Uniderp, graduado em Direito na URCA, Filosofia, UFRN, liderança avançada no Instituto Haggai e Ministério Pastoral e Estudos Bíblicos também pelo Rema, e também tendo estudado na Noruega, e ele também publicou 11 livros. Eu não sei se esses livros foram publicados todos em inglês, é isso, Tasso? Maioria em português. Tem inglês também. Nós tive agora a grande alegria de ter um dos livros traduzidos para o espanhol. Que coisa boa. Boa. Muito bom. Então, para a gente é uma alegria muito grande ter você conosco. É uma honra. Hoje eu fiquei todo nervoso de poder de ter que estar te entrevistando aqui. Que é isso, você é isso. Um conhecimento muito, muito grande para essa área, uma área que eu sou fã, gosto demais. Mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e já falasse um pouquinho aí do seu tempo nos Estados Unidos, na Oral Roberts, né? Você que apresentou para a gente a Oral Roberts naquele momento lá, você ensinou, foi professor, você estudou lá primeiro e depois você foi professor da Oral Roberts. Você estudou no Rema Bible Training Center e depois você foi professor no Rema. Para mim isso, sinceramente, é um orgulho. Um brasileiro ser professor nessas universidades tão renomadas. Fala um pouquinho para a gente desse tempo. Deus, ele realmente faz coisas impressionantes, né? Eu fui com o coração aberto para aprender. A Oral Roberts é uma universidade impressionante. Eu, quando cheguei lá, fiquei absolutamente boquiaberto, impressionado com o que eu vi, desde a arquitetura, né? Você esteve lá, você viu, quando nós vemos a torre de oração, nós vemos a forma como a universidade é estruturada, a arquitetura da universidade é uma arquitetura devocional. Então, só isso, eu acostumado com universidades ateístas, ou para não dizer anticristãs, quando eu cheguei ali, foi realmente incrível, né? E realmente eu tive a honra de ser convidado para ser professor da universidade, e foi um tempo muito bom. Eu passei 3 anos ensinando na Oral Roberts com
grandes contatos, aprendi muito com pessoas, tive colegas lá que iam para a China para falar do Evangelho na época que a China era fechada. Eu Uau, conheci os bastidores de pessoas que muitas vezes não são conhecidas, mas que têm histórias tão relevantes para o reino de Deus. Pessoas que não estão interessadas na autopromoção muitas vezes, mas estão interessadas na expansão do reino. Então isso me emocionou muito, assim, foi muito relevante para a minha educação cristã, né? O contato com essas pessoas na Universidade Oral Roberts. Então foi um tempo muito bom, realmente. E também conheci pessoas muito incríveis também, como no Brasil também tem, mas tenho grandes amigos que fiz, como uma amiga que eu tenho na Europa, que tem uns problemas genéticos de pele. A pele dela parece um pastel, né? Um pastel, e quando a gente conversa com ela, a gente vê a alegria, a vontade de viver que ela tem, uau. apesar daquilo desde a infância. Então, a gente vê na vida de pessoas o cristianismo relevante, né? É interessante que você começou lendo o currículo, e esse currículo é importante para abrir portas para falar do Evangelho, mas a gente não pode deixar de perder a perspectiva de que quando Deus ele vai buscar a pessoa, ele não busca, né? Ele busca, acima de tudo, o coração de uma criança. Então, esse é o grande aprendizado, você ter o coração de uma criança, um coração ensinável, um coração aberto para aprender quando somos expostos a vidas tão relevantes para o cristianismo, de tantas pessoas. Então, foi um tempo muito bom, esse tempo que eu passei lá. E voltei, porque tinha que reassumir o meu emprego aqui na Universidade Federal, e também porque sentia a necessidade de estar em um lugar em que eu tivesse mais dificuldades, assim, porque lá todo mundo é cristão, né? Todo mundo é Sim, cristão. Se você é, chega lá, você tem que ter um chamado específico para aquilo. Então, eu senti a necessidade de voltar para me juntar a outros soldados no reino de Deus aqui, para divulgar o evangelho num lugar onde essa necessidade é um pouco maior. entendi. E esse tempo que você passou lá, você passou dando aula de apologética, é isso? Tanto no Rema Ah, como na Oral Roberts. dando aula de apologética. Na Oral Roberts tinha uma disciplina lá que chamava Filosofia da Ciência. Era uma disciplina que era voltada apenas para os alunos que eram mais bem ranqueados na Entendi. universidade. Então, a pessoa tinha que ter um certo nível de notas nas outras disciplinas para se qualificarem para esta disciplina. E nesta disciplina, nós ensinávamos a relação entre ciência e fé. Eu tive a honra de, durante todo esse tempo, dividir essa disciplina com Bill Collier, que é William Collier, um senhor, uma pessoa fantástica. Então, convivi de perto com ele lá, nós dividimos essa disciplina, eu ensinava a parte de ciência e fé, ele ensinava a parte mais voltada para a química. E eu trabalhei muito entre o departamento de química e o departamento de teologia, lá durante esse tempo da Oral Roberts. Que legal, que alegria ouvir isso, que honra pra gente, né? Alguém representando tão bem a igreja e representando tão bem a nossa nação, o Brasil, né? Que coisa linda. Eu vou te dizer uma coisa, não sei se a gente vai conseguir terminar em uma hora, porque hoje o dia foram pessoas, principalmente pessoas onde eu pude divulgar essa live. As pessoas já foram me mandando algumas perguntas, pessoas que já tinham acesso a alguns vídeos seus na internet. Aliás, eu queria deixar aberto aqui para você também, está divulgando o seu canal, o seu meio de comunicação. Você tem um canal no YouTube, pelo YouTube que eu vejo a maioria dos seus vídeos, né? Mas agora também estou vendo que você está fazendo alguns vídeos no IGTV, não é isso? Isso. O canal do Ministério da Defesa da Fé, para acessá-lo, basta que a pessoa bote no navegador defesadafé.tv. Defesadafé.tv. Aí será redirecionado para o Ministério, para o canal do Defesa da Fé. Defesadafé.tv. E nós temos também no Instagram, né? Tem o @Defesa da Fé e tem o @tassos.licurgo. Então, basicamente, são esses os canais que nós divulgamos esses vídeos. É sempre um desafio, né? Nós fazermos vídeos que sejam mais objetivos, mais relevantes, que sejam vídeos que possam impactar na palavra de Deus de maneira objetiva. Então, eu estou aprendendo nisso aí. Inclusive, eu estou até... eu imagino que seja difícil para você. Eu estou até pensando e estudando a forma como Jesus ensinava. Uau, muito bom. Então, isso é uma... Eu estava até lendo ontem à noite, passei parte da noite lendo sobre como Jesus ensinava. Então, você tem várias coisas interessantes na forma como Jesus ensinava, né? O uso de exemplos, mas também sabe o que tinha uma coisa interessante como Jesus ensinava? Ele acreditava nos discípulos.
Ele tinha alta expectativa em relação aos seus alunos. Então tem lições preciosas nos evangelhos até para isso, né? Você, quando ensina algo, é importante que você tenha alta expectativa em relação aos seus alunos. Você tenha a convicção de que eles podem fazer muito. E, de fato, fizeram. Quando nós vemos em Pentecostes, você vê para Pentecostes, tinha mais cristãos naquele dia do que Jesus viu durante sua vida todinha. Então, os alunos foram, de fato, e levaram adiante aquela palavra de Jesus, né? Fizeram mais do que ele. Muito bom ouvir isso. Ouvir isso de você ainda é muito importante, né? Esse chamado de ensino, chamado de mestre, mas também atentando e se preocupando com o que o aluno está recebendo. O feedback do aluno, né? A compreensão, às vezes você tem que descer o nível mesmo para poder alcançar, né? E muito importante isso. Alguém perguntou aqui agora, não estou sabendo, mas perguntaram aqui se já saiu o curso de apologética. Tem um curso gratuito de apologética. Eu estou tentando fazer no Ministério as coisas, na medida do possível, sempre gratuitas, né? Então, e tem um curso lá que você acessa se você botar faith.college no seu navegador. faith.college, faith.college. Basta você botar isso no navegador que você é encaminhado para uma área lá que tem um curso introdutório de apologética que eu estruturei gratuito. Eu estou querendo separar um tempo aí para fazer um treinamento de apologética mais sistemático. Uau, bom, na internet. São muitas atividades, né, como você também tem, todos nós temos muitas atividades e às vezes nós ficamos até constrangidos, porque às vezes é tanta coisa, mas a gente olha assim, o que Deus fez na nossa vida, por mais que a gente se dedique de volta, ainda não é o suficiente. Mas eu estou pedindo ao Senhor que eu possa ter um tempo específico, tirar um dia por semana para me dedicar a esse projeto, ou uma tarde por semana, ou 2 tardes, para me dedicar ao projeto dessa produção de um curso mais profundo sobre apologética. Já tem o passo inicial, está feito, só é você entrar lá e que vai ter o curso está lá. Se você repetir, tem uma equipe aqui que vai postar agora. Bota esses sites aí, ó. Primeiro, tem muita coisa no YouTube, defesadafé.tv. Tem uma play... defesadafé.tv. Pronto, basta colocar isso no navegador, você vai para o canal do Defesa da Fé e lá tem uma playlist sobre apologética. Então tem muita coisa relevante nessa playlist. Tem sobre vários assuntos. Então só aí já é uma oportunidade boa, né, de exposição. Tem também o blog, que tem no defesadafé.org/blog, que tem lá alguns textos sobre apologética, então textos importantes, que você está nesse intuito de fazer de forma resumida, direta, as coisas. E são esses os principais. E tem esse curso introdutório que está nesse site, faith.college. Então, basicamente, são essas coisas aí que tem o material importante para a apologética. Ok, muito bom. Então, vamos lá. Eu queria que a gente está falando sobre apologética e existem pessoas que talvez nem saibam o que é apologética. Eu queria pedir para você explicar o que é apologética e qual a importância, Tasso, do estudo da apologética para a igreja cristã hoje. Pois é, eu estava até fazendo uma live para Portugal, eu acho que 2 dias atrás, hoje é quinta, né? Na terça-feira, para Portugal, e essa pergunta foi feita e é interessante como a igreja do Senhor, eu noto que ela está se abrindo mais para a apologética. A apologética é o esforço de apresentar as razões da esperança que há em nós. A base da apologética está na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, que as escrituras dizem: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar as razões da esperança que há em você. O verso 16 diz: faça isso com moderação, respeito, equilíbrio, não querendo a ideia apologética é apresentar as defesas da fé, não para que nós ganhemos o argumento, mas para que possamos ganhar a pessoa, para Jesus Cristo. Então, a apologética é um jurídico. No direito processual grego, a apologia é o que no direito processual brasileiro seria a contestação, a defesa judicial. Então, apologia é o termo em grego que dá o termo em português apologética, que é apresentar a defesa. Apologética não é, portanto, uma tradução, é uma transliteração do grego apologia, querendo dizer apresentar a defesa.
O porquê você crê. Porque nós perguntamos para uma pessoa assim, por que você é cristão? Ou por que você é cristã? A pessoa tem de saber o porquê, porque a conversão não é racional, mas Deus, ele quer que nós o amemos não apenas com o nosso coração, com a nossa alma, mas também com todo o nosso entendimento. Não é esse o grande mandamento resumido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Amar o Senhor de todo o seu coração, sua alma e todo o seu entendimento. Então, a forma de fazer isso é através do estudo apologético. Por que é importante para a igreja? A grande importância para a igreja hoje, meu querido, é que a equação que foi usada por muitos anos na igreja, que era a equação creia, não duvide, essa equação não mais funciona. Então, o que tem que ser dito para as crianças hoje, e parte do meu esforço, interesse, e estamos querendo desenvolver essa área de apologética infantil, é exatamente de dizer para as crianças que elas podem sim questionar, elas podem investigar, elas podem duvidar. Por quê? Porque a investigação profunda leva ao cristianismo. Afinal de contas, Jesus, ele quis dizer o que ele disse. Então, lá em João, no capítulo 14, no verso 6, registra uma passagem que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em grego, quando nós lemos isso, ele usa o termo conhecido da filosofia, chamado aletheia, que é a expressão mais genuína da verdade. Se Jesus é a verdade, por que devemos ter medo do conhecimento? Por que devemos ter medo do saber? Muito bom. Por que devemos ter medo da universidade? Então, existe uma falta de conhecimento, às vezes, no meio cristão, que a universidade é um campo do cristianismo. Ela foi criada como as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como escolas cristãs. Uau. O lema original da maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, é verdade para Cristo e a igreja. Então, os cristãos muitas vezes ficam achando que a universidade é um ambiente hostil. Pode ser, mas é por natureza um ambiente cristão. Até porque, meu querido, nós só podemos ter a esperança de entender o mundo se nós assumirmos que o mundo foi feito de forma inteligível. A ciência só existe porque ela assume que o mundo é estruturado de forma inteligível, de forma que é suscetível a ser entendido pela inteligência e, portanto, foi feito por uma mente inteligente. A ciência só existe no pressuposto de que o mundo foi feito por uma mente inteligente. Então, o cristão tem que crescer em autoestima, crescer na percepção de que o cristianismo é um meio de educação, um meio de crescimento intelectual também. E fazendo isso é que nós teremos, nesse mundo complexo, cada vez mais complexo, nós teremos cristãos fortes, cristãos que podem se colocar no mundo, que podem se colocar no ambiente de trabalho, podem se colocar na universidade, apresentando as razões para a fé. Então, isso é que precisa, as igrejas têm a necessidade. Porque senão, o que acontece é o seguinte, para terminar essa pergunta, o que acontece é o seguinte, fica à vontade, muitas vezes nós vemos muitas crianças que fazem assim, né? Elas questionam o pai cristão, diz, não questione, menino, não pergunte, creia. Aí, em vez de dizer, meu filho, qual é a sua dúvida? O questionamento raso pode levar ao ateísmo, o profundo leva ao cristianismo. Vamos aprofundar. Nossa, muito bom. Cara. Quando você faz isso, a criança vai, de fato, ter uma convicção genuína de que o cristianismo é verdade. Então, o que está acontecendo é que as pessoas anulam isso na criança. Aí nós temos adolescentes superficialmente santos, mas que muitas vezes vão crescendo e se desviam. Por quê? Porque acham que aquilo é uma fantasia. Olha, você não tem noção, meu querido, da quantidade de e-mails e contatos que nós recebemos do Ministério Defesa da Fé, de pais desesperados em relação aos seus filhos. E muitos desses pais são pastores. Meu Deus. É uma realidade, estamos perdendo os nossos jovens. De cada 4 jovens, 3 abandonam o cristianismo quando entram na universidade ou nos últimos anos do ensino médio. Isso porque não consegue dar... Muito importante a gente estar atento quanto a esses dados. Muito importante. Exato. Isso por quê? Porque não são treinados a darem
respostas articuladas e inteligentes para os desafios céticos que enfrentam na universidade. Nossa. Então, a apologética serve para quê? Para treinar os jovens para o mundo real. É para isso que serve. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu imagino que ainda exista um nível de preconceito. Você deve, não sei, perceber isso, enfrentar isso diariamente, talvez, dentro da igreja, com os próprios cristãos, porque a apologética é apresentar as razões, né, e defender a fé de forma racional. E o povo confunde um pouco, não, às vezes você tem que crer de goela abaixo. Existe um nível de preconceito muito alto ainda dentro das igrejas, tá? Rapaz, eu não sofro preconceito assim, não sei preconceito. Existe um nível de ignorância muito grande. Ignorância, pronto. Isso. Eu não sofro preconceito de natureza nenhuma, até porque eu vou fazendo o que Deus manda fazer, não interessa. Agora, existe um nível de ignorância, por quê? Por achar que a apologética converte alguém. Eu sou o primeiro a dizer que a apologética não converte ninguém. A conversão é espiritual. O que a apologética faz é limpar os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. Então, muitas vezes, o homem não se abre para o evangelho. Por quê? Porque tem obstáculos intelectuais o separando da exposição ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a pessoa diz que o cristianismo... Por que não se abre? Várias coisas. O Big Bang. Como compatibilizar Deus com o Big Bang? Porque ele vai para a universidade e aprende o Big Bang. Evolução, existe ou não? A Bíblia é um livro como outro qualquer. Jesus Cristo foi apenas mais um profeta. Então, essas coisas fazem com que a pessoa não se entregue por completo à ação do Espírito na vida dele. Então, a apologética, eu quando ando na rua e vejo esse pessoal lixeiro, gari, né? Chama gari aí? Sim, gari. Quando eu olho para um gari, eu acho muito semelhante ao trabalho que o apologeta faz. Se você tem uma profissão no mundo que é parecida com a profissão do apologeta, é a profissão de gari. Por quê? Porque é exatamente a de limpar os lixos, as sujeiras, os obstáculos que estão entre o homem e o evangelho. Então, isso é apologética. Quando as pessoas entendem isso, né, aí começam a abrir mais. E outra coisa, fazer apologético ou não é uma questão de opção. Existe um mandamento escritural. Muito bom, muito bom. Se você pode, é uma questão de opção você ser cristão ou não. Sim. Mas se você optar por ser cristão, você entra num sistema de pensamento em que há um mandamento específico para você, entre outros tantos, mas há um mandamento específico na 1 de Pedro 3,15 que diz que você deve estar apto a apresentar as razões da esperança que há em você. Então, a apologética é dar efetividade ao mandamento escritural que está ali, no livro da vida, na revelação de Deus. Muito bom mesmo. Eu tenho algumas coisas aqui que eu anotei e eu queria começar aqui. Hoje eu vi um vídeo seu, inclusive peguei dele, ok? Eu vi você falando um pouco sobre a existência do mal no mundo. E na ocasião você respondia uma pergunta a respeito de onde estaria Deus diante disso. Né? Então, fale um pouco sobre a diferença do mundo que Deus criou e o mundo que existe pelas consequências dos humanos. Esse vídeo, inclusive, está disponível agora lá no Instagram. Se você entrar no Tassos.licurgo, esse vídeo sobre essa questão está no 3ª ou 4ª publicação lá. A pessoa consegue ver com mais detalhes depois da live. Mas o que as pessoas não entendem, a grande dificuldade que há entre as pessoas é distinguir o que Deus permite e que Deus quer. Nem tudo que Deus permite, Deus quer. Tudo que ocorre, ocorre porque Deus permite. Mas nem tudo que Ele permite, Ele quer. Aí a questão que aparece é, por que Deus permite coisas que Ele não quer? Ora, Ele faz isso porque Ele nos criou como seres maduros moralmente. Seres que arcam com as consequências de suas decisões morais. É por isso que vivemos em um mundo em que é possível fazer o que Deus não quer, embora Ele permita. Do contrário, nós teríamos uma espécie de ética robótica, em que faríamos exatamente aquilo que fosse determinado, que nos fosse determinado a fazer. Num mundo como este, uma ética robótica, este mundo é eticamente inferior ao mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos é um mundo em que o mal é possível e o bem é possível. Em que você pode escolher o certo tendo a possibilidade de errar.
Este mundo é o mundo mais perfeito moralmente. Por quê? Porque é o único mundo em que o amor genuíno pode ocorrer. Você não pode forçar uma pessoa a amar outra. Você pode até forçar a ela se comportar como se amasse. Mas o amor genuíno pressupõe a opção de não amar. O amor genuíno pressupõe a opção de odiar. Só há amor genuíno quando a pessoa, podendo não amar, opta livremente pelo amor. Então, o amor, que é o ápice da moralidade, só pode existir no mundo em que o erro é possível e o acerto é feito pela opção, pela liberdade daquele que ama. Então, este mundo é um mundo moralmente mais sofisticado por isso, porque podemos acertar e podemos errar. Quando escolhemos acertar, quando escolhemos amar a Deus, podendo não amar, é que temos o amor genuíno. Do contrário, haveria não amor genuíno, mas uma obrigatoriedade de um comportamento como se amasse. Mas o amor só existe na possibilidade do não amor. Então, este mundo é o mundo em que tudo que ocorre, Deus permite. Não existe nada fora da permissão de Deus. Mas muito do que Deus permite, Deus não quer. Essa é a grande dificuldade de entendimento das pessoas em relação a essa questão. Perfeito, 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 perfeito. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima aqui. Bom, também peguei de algumas coisas que eu assisti durante o tempo aí. Nós sabemos que Deus está fora do tempo, então Ele já conhece o nosso futuro, não é verdade? Muitos, por conta disso, não compreendem o livre-arbítrio dado por Deus e a todo ser humano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, coisa que eu tirei também de alguns vídeos que assisti o seu. Quando nós vivemos no tempo, dentro da dimensão temporal, então, para que o futuro ocorra como queremos, nós temos que mover as peças no presente. Por exemplo, se eu digo daqui a 2 segundos, um copo de água estará a 2 centímetros de mim, eu tenho que agora colocar esse copo ali, para essa previsão ser correta. Exato. Deus não é como a gente. Deus, ele criou o tempo. Por ele criar o tempo, ele consegue ver o passado, o presente e o futuro da mesma perspectiva. Deus, outro erro que tem, você pode, Deus é eterno. Isso é correto, mas é incompleto. É correto, Deus é eterno, mas Deus é mais do que eterno. Deus é atemporal. Uau, porque ele está fora do tempo. A atemporalidade de Deus é que faz com que ele saiba o nosso futuro, que livremente nós decidimos. Porque ele está fora do tempo. Então as pessoas também têm dificuldade de saber assim. Por exemplo, Deus sabe quem vai ser salvo? Sabe. Deus está fora do tempo. Deus vê tudo, passado, presente e futuro. Isso quer dizer que ele está escolhendo quem vai ser salvo? Não. Muito bom você falar nisso. Acho que eu ia perguntar isso aí daqui a pouco, mas pode falar já, que algumas pessoas creem na predestinação fatalista, né? Fala um pouquinho sobre isso aí. Muitos que creem têm a dificuldade de entender como Deus conhece o futuro se ele não predestina. Isso. O entendimento para isso é que Deus conhece o futuro sem predestinar pelo simples fato de que ele é atemporal. A cognoscibilidade, a capacidade de conhecimento de Deus do futuro não implica que Deus tenha de mover as peças no presente. Esse é a grande dificuldade de entendimento das pessoas. Por ele estar fora do tempo, ele consegue ver o que livremente nós decidimos. Livremente nós agimos. É por isso que ele sabe o que ocorrerá no futuro. Mas o que ele já sabe que ocorrerá no futuro, ele já sabe o que livremente decidiremos agora. Uhum. Como isso é possível? Porque ele mora fora do tempo. Uau. O ingresso de Jesus Cristo na Terra, muitos pregadores falam da limitação espacial, de um Deus infinito ingressar no espaço, em uma pessoa, né? Nascer como uma pessoa. Isso é correto. Isso é uma limitação muito grande, mas uma grande limitação também é a limitação temporal. Uhum. A segunda pessoa da Trindade, ela ingressa no tempo. Uhum. Ela sai da temporalidade, ingressa no espaço e no tempo, por amor a nós. Uau. Então é uma limitação muito grande para Deus, assim, quando ele vem como homem, não só do ponto de vista espacial, mas também temporal. Uau, muito bom, muito bom. Bom, existe até uma linha, como eu estava falando aí, teológica, que afirma que alguns nasceram para ser salvos e outros não.
E, e se a gente pensa dessa forma, se a igreja pensa dessa forma, então quer dizer que não precisa nem evangelizar mais. Fala um pouquinho sobre isso aí. Pois é, assim, os que defendem essa linha, eu não sou dos que fazem uma guerra Muito entre bom. essas denominações, Uhum. mas tem pessoas que pensam que Deus predestinou e evangelizam porque dizem assim, não, porque Deus mandou evangelizar. Mas não faz sentido, né? Realmente você tem razão. Se Deus escolhe aqueles que vão ser salvos, o evangelizar é uma coisa inócua, inoperante, sem sentido. E as Sim. pessoas que. Então, de fato, o evangelismo só faz sentido real quando nós entendemos que a nossa ação, posicionamento, liberdade no mundo é determinante da vida das pessoas. Muito bom. Do contrário, você querer que sejamos exigidos a ter uma ação ilógica e irracional. Uhum. Uhum. Muito bom, muito bom. Ou seja, livre-arbítrio, né? O Muito bom. livre-arbítrio, que é pressuposto, repito, do amor. Só Isso. há amor genuíno no livre-arbítrio. Como é que você pode ter um amor se a pessoa não é livre para não amar? Me explique. Isso. Você, como eu falei, você pode forçar uma pessoa a se comportar como se amasse, mas você não pode forçar ela a amar verdadeiramente. Ela Uhum. amar verdadeiramente, ela tem que ter a possibilidade de não amar. Muito bom, muito bom. E, Bom, e o amor que é o que Deus busca, né? Deus busca de nós o amor. É o exatamente. ápice ético. Muito bom. Glória a Deus. Bom, eu queria que você comentasse um pouco. Bom, acho que a gente já falou sobre isso, a respeito dessa. Se existe um pouco desse preconceito das igrejas com relação à apologética, né? E sobre a fé ser comprovada pela razão e a argumentação científica. Eu vi alguns vídeos seus, e o primeiro vídeo que eu vi seu, acho que já tem uns 4 anos. Você estava palestrando e estava trazendo alguns argumentos científicos a nível de comprovação da fé. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós cremos com base em muitas assertivas, afirmações que podem ser comprovadas ou não. Por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, o apóstolo Paulo disse: Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Cristo ressuscitou ou não? Isto é uma sentença que pode ser investigada, deve ser investigada pela razão. Elementos históricos, arqueológicos devem servir como base para investigação se aquele homem ressuscitou fisicamente ou não. Então, a fé ela é suscetível à investigação racional, a base da fé. Isso não é dizer que você não possa crescer em confiança na pessoa de Jesus Cristo na medida em que ele está agindo na sua vida. É um outro tipo de fé. A fé na proposição, que é chamada fé proposicional, por exemplo, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. Essa crença é uma crença que pode ser investigada. Qual é a tese dos judeus? O que é que nós temos a respeito? Muitas investigações podem ser feitas e pessoas que dedicam a vida a investigar a ressurreição de Cristo. Isso é algo que é susceptível. Agora as pessoas confundem assim, por exemplo, eu tenho fé em Deus. Fé em Deus é um crescimento em confiança no relacionamento pessoal que você tem com a pessoa. Você pode investigar isso? Você pode, trazendo à sua memória aquilo que Deus fez com você. O que é que eu vivo dizendo para a igreja, a Igreja Defesa da Fé, a qual eu sirvo aqui em Natal? Eu vivo dizendo assim, traga à sua memória aquilo que Deus fez com você. Para quê? Para que você cresça na convicção de que Ele é fiel. Isso não é investigar racionalmente o relacionamento que você tem com Ele, não? Você, rapaz, eu passei por isso, Deus estava comigo. Passei por uma dificuldade tal, Deus não me abandonou. Passei por tudo no mundo, Deus estava comigo. Você, quando traz isso, e aliás, esse é um exercício que a Bíblia nos manda fazer, quando o povo, a primeira Assembleia Geral do povo de Deus lá, depois da morte de Moisés, qual foi a determinação que você ensine as Escrituras e traga à memória aquilo que Deus fez por vocês? Para quê? Para que nós tenhamos convicção intelectual também de quem Deus é, do que Deus fez com a gente. O povo pensa que Deus quer o seu coração, mas diz assim, mas deixa o cérebro lá de fora da porta. Deus, Muito bom.
Jesus Cristo diz tão claramente, né, conforme eu falei lá no Evangelho de São Mateus, ele diz, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Amar ao Pai com todo o seu coração, com toda a sua alma e todo o seu entendimento. Algumas traduções dizem toda a sua capacidade intelectual. Uau. Deus nos... E outra coisa, meus queridos, como é que você pode amar uma pessoa se você não a conhece? Como é que você pode pressupor que alguém possa amar a outra se não cresce em conhecimento? Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Deus ele não se esconde para ser amado, ele se revela para ser amado. Yes. O pressuposto do amor de Deus é a sua revelação. Exato. A revelação tanto na Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, como também pela natureza. A natureza é uma revelação de Deus. Está lá na carta aos Romanos, né? No capítulo 1º. Muito bom. A natureza é uma revelação de Deus. Isso. Muito bom, Tassi. Eu vou abrir agora para perguntas, porque a nossa live está voltando. E eu imagino que já tem até algumas perguntas aí, Andressa. Se você quiser me passar aqui, por gentileza. E pessoal que está assistindo a live. Então, a partir de agora, eu começo. Vamos lá, eu estou aceitando por airdrop as perguntas aqui. A partir de agora, o pessoal da live pode mandar algumas perguntas. Vamos ver, a primeira pergunta vem do Milton Júnior. Milton Júnior é pastor aqui, viu, Tass? Cuiabá? Vamos lá, tá aqui. Na sua opinião, qual é o maior desafio que hoje se encontra para a defesa da fé? E qual a melhor forma da igreja se posicionar em fé quanto a tudo que se vive? O maior desafio para a defesa da fé é você estruturar, para as igrejas estruturarem programas genuínos de entendimento da veracidade do que dizem. A igreja tem de saber, é aquilo que eu tenho falado desde o começo, a igreja tem que ter a convicção de que o pensamento é de Deus, que a intelectualidade é de Deus, que isso não é contra a fé. A igreja tem que entender que o exercício intelectual do cristianismo não tem por intuito substituir a conversão espiritual. São coisas distintas. A fé espiritual, ela não é contrária à razão. A razão dá sustentação à fé. A fé leva adiante. Leva a lugares que a razão, inclusive, não leva. Exato. Mas não quer dizer que essa fé é contrária à razão. É interessante que um grande existencialista cristão chamado Søren Kierkegaard, era um filósofo cristão, ele estabelecia 3 estágios da evolução humana. O primeiro ele dizia que era o estágio ético, o primeiro era o estético. Nós dávamos mais valor àquilo que nos parecia belo. Depois tem o estágio ético, nós damos mais valor àquilo que nos parece bom. Por fim, tem o estágio religioso, que ele dizia, eu não tenho nem como explicar, é como um homem chegar à beira do despenhadeiro e pular com a certeza de que uma mão o segurará. Existem esses atos extremos de fé na convicção que Deus não o abandona. Mas isso não é contrário à razão. Isso é sustentado pelo que Deus já se mostrou para você. Isso é sustentado na confiabilidade das Escrituras. O Evangelho é loucura para o mundo, não é porque ele é irracional, não. É porque na lógica e racionalidade do Evangelho existe na equação a figura de Deus. Se Deus está na equação, a racionalidade, ela no final da máquina, sai uma coisa, um produto diferente. Sai atitudes que o homem que não tem Deus não toma. Mas tudo, quando nós confiamos cegamente em Deus, é porque, pela razão, fomos convencidos de que Ele é o nosso Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra, que seu Espírito habita em nós. Então, isso é o grande desafio da igreja, entender que devemos amar Deus de forma completa. Tanto as igrejas fortemente espirituais, vamos dizer assim, têm esse desafio, como as fortemente racionais têm o desafio da espiritualidade. A grande coisa é juntar as duas coisas. Aqui, por exemplo, nós dizemos... A grande coisa, nós dizemos aqui na Igreja de Defesa da Fé aqui em Natal, nós dizemos assim, essa igreja é fundada em 2 pilares. O pilar do crescimento em conhecimento da palavra de Deus e o pilar do crescimento em intimidade com o Espírito de Deus.
Quando essas duas coisas se unem, é que se tornam efetivamente o combustível para uma expressão genuína e perfeita do cristianismo. Como é que a igreja deve se comportar nesses dias de hoje? É outra pergunta. Como deveria se comportar em qualquer época? Com coragem, determinação, pregando a palavra, tendo as convicções com base na palavra. Chega de ter tanto crente frouxo. Frouxo. Tá, e é apenas o começo. Essa virose que está tendo aí, isso é alguma coisa comparado com o que vai acontecer? Isso é apenas o começo. Então nós temos que ter a convicção daquilo em que cremos. A igreja do Senhor vai ser separada. A igreja do Senhor está passando por um processo importante, um processo de saber você crê ou você não crê. Muito bom, Thales, muito bom. Crê ou não crê? Como é? É hora dos meninos se separarem dos homens. Começou. Muito bom, eu sempre falo isso aqui. Tem coisa que separa os homens dos meninos, né? Muito bom. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Para ele fazer uma indicação do Vitor. Não sei de onde o Vitor é. Vamos lá. Quais são os bons materiais para estudar apologética? Depende da área que você quer estudar apologética. Você pode estudar, se você quiser, se você for, depende da sua área. Por exemplo, se você tem uma formação na área de ciência, eu posso lhe indicar material. Tem uma formação na área de direito, eu posso lhe indicar o material. Tem uma formação na área de história, na área de teoria literária. Depende. Qualquer que seja a sua formação, você pode usá-la para a divulgação do reino. Uau. Deus quer usar você da forma que você é. Deus tem estratégias diferentes para pessoas diferentes. Então, eu tenho uma vocação mais generalista. Eu gosto de todas as áreas. Mas não é obrigado você ser assim. Você pode ser uma pessoa, por exemplo, que seja um grande amante da história. Você pode dedicar a sua vida a estudar as provas históricas da ressurreição de Cristo. Você, por exemplo, é uma pessoa que tem um grande amor por física. Você pode estudar Deus na origem do universo. Você é uma pessoa que tem um grande amor por literatura, por arte. Como precisamos de pensadores cristãos nas artes? Exato. As igrejas acham que as artes são do demônio. Você já pensou um negócio desse? Tem coisa mais... Se eu tivesse que achar uma profissão para Deus, a primeira que eu acharia era de artista. Muito bom, muito bom. E nós achamos que as artes... Então, quer dizer, por que estamos perdendo o universo das artes? Estamos perdendo o universo da universidade. Então, isso, dependendo da área que você queira, nós podemos indicar materiais. Então, existem materiais para tudo. Possibilidade de pensamento para tudo. Depende da sua área. Muito bom, muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre... Talvez, eu acho que é a pergunta que mais fazem para você, né? Sobre esse contraste da fé, do evolucionismo, o Big Bang, né? Então, eu já vi também vídeo seu, que pessoas perguntaram a respeito. Você nossa, falou muito bem. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que eu sempre digo, por exemplo, muita gente prega nas igrejas que o Big Bang é contra a Bíblia. É o contrário. O Big Bang é a rendição da ciência às escrituras. O princípio por trás do Big Bang é o de que tudo foi criado a partir do nada, tudo veio a existir a partir do nada. Isso é o que os livros de Moisés estão apregoando há mais de 33 séculos, 3 dezenas de séculos. Há 33 séculos, o livro de Moisés está dizendo que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse verbo em hebraico é bará. Bará quer dizer criar tudo a partir do nada. Aí, em meados do século passado, depois de mais de 30 séculos, a ciência, contra a vontade do cientista, ela... em razão de alguns acontecimentos na ciência, que eu vou só citar aqui, se alguém quiser aprofundar, que é a segunda lei termodinâmica, universo de expansão, radiação de fundo, galáxia de cimento, a teoria da relatividade, em vários acontecimentos que se deram em meados do século passado, os cientistas foram obrigados a dizer que o universo veio a existir, foi criado. Aí, quando o cientista teve que dizer assim, meu amigo, eu me rendo, o universo veio a existir. Aí a pergunta aparece. Se ele é uma criação, se o universo é uma criação, quem é o Criador? Então, a ideia de que o universo vai existir é uma ideia que está no Big Bang. Isso é absolutamente compatível com a Bíblia. Isso não quer dizer isso não quer dizer que a pessoa seja evolucionista. Entendi, a evolução não é bíblica. Eu estou falando bem superficialmente, podemos aprofundar e tem muitos vídeos sobre isso.
A evolução não é bíblica. A Bíblia diz que Deus criou os animais segundo os seus tipos. Em hebraico tem min, segundo os seus tipos. Então, nós temos grupos tipos que foram criados por Deus. Dentro desses tipos, existe a microevolução. Por exemplo, o homem evolui. Muitas pessoas hoje já não nascem com os dentes, os terceiros molares. Dependendo do local do país, tem nomes diferentes, né? Dente ciso, dente queiro, dente do juízo, eu não sei como é aí. Tem gente que nem nasce mais os terceiros molares. Isso é um processo microevolutivo. Existe, mas a pessoa que não tem terceiro molar e a pessoa que tem é ser humano. Se você botar são igualmente humanos. Se você botar uma colônia de bactéria e você botar um antibiótico, vão sobreviver as bactérias mais resistentes. E elas vão se multiplicar as resistentes. Mas no final de todo o processo, você começou com bactéria e você terminou com bactéria. É um processo microevolutivo. O que não existe na evolução é um processo natural capaz de gerar tamanha complexidade a ponto de você começar com uma bactéria e terminar com um ser humano, por exemplo. Então, a grosso modo, é isso. Quem quiser se aprofundar, estou à disposição. Então, tem alguns vídeos lá. Muito bom, muito bom. Temos mais perguntas aqui, é isso? Deixa eu ver aqui, aceitando aqui. Pergunta do Jean Roberto. Jean Roberto, aqui da igreja, muito bom. O que você pensa sobre debates em ambientes acadêmicos, como, por exemplo, alguns entre pastor William Lane Craig e Richard Dawkins? É muito bom, já participei de vários, já promovemos vários, já teve muitas situações assim, e nas universidades federais, inclusive. Bill Craig, que ele citou, é uma pessoa muito boa, um bom debatedor, é muito bom. Agora, o que tem que ser feito é o seguinte, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 16, diz o seguinte, a 15 é o que nós citamos, né? Santifique o Senhor em todo o seu coração e esteja apto para apresentar as razões da esperança que há em você. O 16 diz assim, mas faça isso com moderação, com respeito, com equilíbrio. Você cristão não vai debater, não é para humilhar o outro, para destruir o outro. Não. Você tem que debater para, muitas vezes você tem que ser enfático. Jesus foi em algumas situações, mas você tem que ser enfático contra ideias. Você tem que respeitar o outro, você tem que apresentar o argumento. O seu objetivo final é ganhar a pessoa, acima de tudo. Então, quando há isso, é muito importante. Você tem que ter um treinamento específico para isso no debate, porque às vezes as pessoas lhe atacam, as pessoas argumentam injustamente, usam várias falácias pessoais. E você tem... o que é que ajuda muito nisso? Vou dar uma dica pessoal. É que as escrituras nos dizem que quando nós somos atacados por defender Cristo, isso é coroa para nós. Então você tem que ter a convicção dessa glória que é você ser atacado em nome de Cristo. Não por outras coisas, viu? Você ser atacado porque você está defendendo o nosso Senhor nesses ambientes. Então eu sou favorável aos debates e, inclusive, a universidade é um ambiente em que deve prevalecer a diversidade de opiniões, a diversidade de ideias. Eu ensino... A primeira vez que eu comecei a ensinar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou professor de lá, foi em 1999, faz muitos anos. Então eu sei como é que funciona. Eu sei a dificuldade, às vezes, para você ter a possibilidade de debater. Então, a universidade é aquilo em que busca a unidade na diversidade. Então, você chegar e tem que dizer, rapaz, o que eu estou aqui é simplesmente para apresentar um ponto de vista. Eu tenho a convicção de que o cristianismo é verdade porque há argumentos para ela. Eu tinha uma aluna que chegou para mim e disse assim, às vezes quando eu falo isso, ela disse assim, professor, eu acho o seguinte, professor, eu acho que eu sou Deus, o senhor é Deus. Aí a minha sala lá tem uma janela bem grande, ela disse assim, essa árvore aí nessa janela é Deus, a barata é Deus, ela achava que tudo era Deus. Como se fosse uma versão assim, tupiniquim de panteísmo. Ela achou que tudo era Deus. Aí eu disse para ela, minha querida, mas que visão de mundo interessante, que visão de mundo bela. E de fato eu achei belo o grilo ser Deus, a formiga ser Deus. Eu achei uma coisa muito bonita, né? Mas eu perguntei para ela assim, você poderia me dar uma evidência disso? Você poderia desaparecer aí e aparecer aqui? Aí ela espremeu os olhos assim, não conseguiu desaparecer. Ela não me deu nenhuma evidência de que ela era Deus. Então você tem que demonstrar que o cristianismo, nós cremos no cristianismo porque ele é a verdade. Existem evidências para ele.
Existem razões para a veracidade do cristianismo. Uau, muito bom. Deus não usa da crença para criar a verdade. Deus usa da verdade para que aumentemos a nossa crença, aumentemos a nossa fé. Jesus é a verdade. A verdade não é construída, a verdade é. O que é construído é nossa convicção, nossa fé na verdade, que é Jesus Cristo. Perfeito. Então isso é que nós temos que demonstrar em todo lugar que vai, na universidade, qualquer canto. Olha, eu sou cristão porque eu tenho razões para crer. E as razões são essas. Se você é outra coisa, me apresenta as razões. Vamos debater as razões. Por isso que o debate é tão importante. Muito bom mesmo. Está sendo muito edificante, o pessoal está amando aqui, muitas perguntas. E com certeza, eu acho que se eu colocar aí quem topa trazer Tasso Licurgo para dar um simpósio de apologética em Cuiabá aí, o pessoal já vai começar a testar aí. Claro que vai ter que esperar agora passar toda essa situação que a gente está passando aí. Essa pergunta que me chegou agora é esse aqui mesmo? Querem saber da conversão dele? Como foi a sua conversão, Tasso? Conversão é interessante, que a minha conversão tem algo a dizer para a apologética, assim, para o entendimento da apologética. Porque é o seguinte, eu comecei a estudar. Primeiramente, porque conversão é um negócio complicado, vou contar a história toda resumida. Por exemplo, minha esposa, nós nos convertemos na igreja batista. Minha esposa, ela foi para a igreja, ela teve uma experiência com o Senhor em relação ao nosso filho. Ela foi para a igreja e eu ia para a igreja com ela. Eu gostava muito das pessoas, como eu gosto até hoje. Eu amo aquelas pessoas. O meu pastor, o pastor Samuel, a pastora Marinila, nós íamos para a igreja, mas eu não era convertido espiritualmente. Né? Minha mãe já era crente, minha mãe orava por a gente, mas eu não era convertido espiritualmente. Mas eu gostava das pessoas. Eu cheguei até a ser batizado praticamente, sem ter essa convicção interna. Aí um livro chegou às minhas mãos, chamado Mere Christianity, que em português é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Esse livro chegou às minhas mãos e eu fiquei muito impressionado com a delicadeza do argumento, com a sofisticação do argumento. Esse livro é incrível e ele abriu um universo para o estudo do cristianismo mais profundo. Eu comecei a estudar o cristianismo mais profundo, comecei a me convencer da veracidade do cristianismo, mas isso não é conversão. Então eu fiquei convencido intelectualmente que o cristianismo era a visão de mundo verdadeira, mas eu não era convertido. Até que a minha segunda filha, ela faleceu. Quando ela faleceu, eu tive que levar a sério a minha visão sobre o mundo. Eu estava convencido da veracidade do cristianismo, mas foi naquele momento que eu disse assim, ou eu volto ao ateísmo, ou eu de fato vou ser capaz de dizer como Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Foi ali que eu entreguei minha vida ao Senhor. Mas isso por quê? Porque existiu todo um momento de convencimento intelectual, de limpeza dos obstáculos intelectuais. Entendi. Então foi ali que eu disse assim, viver é Cristo, morrer é lucro. Coisa que muito cristão está precisando ouvir, né? Muito importante você falar isso. Muito importante. Tem gente com um medo horrível dessa virose, pânico. Se morrer, qual é o problema se morrer? Me diga aí. Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito bom. Chegou mais pergunta aqui? Chegou? Deixa eu ver aqui. Estou vendo que está vindo várias perguntas chegando, mas o pessoal está tentando pegar em tempo real aqui. Tem textos enormes aí, não sei se você está vendo. Eu não consigo ler, eu tenho um problema de visão, não consigo ler. Aí qualquer coisa, vai lendo aí. Eu estou vendo que tem umas letrinhas passando aqui. Não é xingamento? Tem alguém xingando? Não. Não. O pessoal está amando demais a live, uma repercussão extraordinária aqui. Pergunta do Raul. Não sei de onde o Raul, ele não colocou de onde ele é. Qual a destinação das crianças após a morte? Bom, não sei se tem muito a ver com a nossa live hoje, mas fica à vontade se você quiser responder. No tocante ao céu e inferno, quando lhes faltou experiência suficiente para o arbítrio. Não, entendi. Eu entendi. Olha, quando você vai ver o livro de Jó, no começo do livro, isso é uma das coisas mais belas que nós temos nas escrituras.
eu não sei se a gente tem tempo para isso, mas se eu pudesse abrir aqui o livro de Jó, ou então posso... Olha, deixa eu ver aqui. Se nós formos para o livro de Jó, olha só que coisa belíssima. Se nós formos para o começo do livro de Jó, o capítulo 1 do livro de Jó, ele vai dizer no livro quem era, o que Jó tinha. Aí lá no primeiro, verso 2, diz assim, ó. Sim. Tinha ele 7 filhos. Anota, você está com a caneta aí, irmão? Pastor? Anote isso aí, ó. Tinha ele Podemos 7... anotar aqui. Só para você... Anote isso. Então abra em Jó 1, 2. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Isso é o capítulo 1 de Jó. Versículo 3, 2, né? Capítulo 1, verso 2, começa o livro de Jó, dizendo o que Jó tinha, tá certo? Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500... Isso tudo. Aí tem a história do livro de Jó. Isso tudo morre. Aí nós vamos lá para o último verso do livro de Jó, que é o capítulo 42. É o último capítulo do livro de Jó. Vamos para o capítulo 42, no verso 10. 42, verso 10, diz assim, ó. Depois que Jó orou aos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Aí vamos ver agora como Jó tinha aquilo que a gente leu em 1, 2. Morre tudinho no livro de Jó. Lá em Jó 42, 10, a gente vê que o Senhor dobrou tudo. Vamos ver agora, no capítulo 42, no verso 12, vamos ver com quanto ele ficou. Olha como é importante para responder essa pergunta do irmão. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas. Ele tinha quanta lá no início? 7. Ficou 14.000, dobrou, né? Exato. 6.000 camelos, 42, 12. Tinha quanto lá no começo? Do camelos eu não me lembro. Vocês lembram aqui? Alguém da produção aí? Só é abrir Jó 1, 2, homem. Vamos lá, peraí. Eu vou no Jó 1, 2 aqui. Vou ficar aqui. Fica no 1, 2 aí. Tá, vai. Eu tô no Jó... Tá, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Então, aqui no 42, 12, de 6.000 camelos. Aí continua, 1.000 juntas de bois. Tinha quanto aí no 2? 500. Dobrou, não dobrou? Dobrou. E 1.000 jumentos, né? Aqui 500 jumentos também. Então, 1.000 dobrou, né? Dobrou também. Aí o 13. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Dobrou ou não dobrou? Dobrou. Dobrou por quê? Tinha quanto aí? 3 filhas. Mas aqui também tinha 3, ó. Olha o que diz aqui no 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. 3 filhas. Como é que dobrou se tem o mesmo número lá de Jó 1, 2? Isso. O mesmo número. Então, não dobrou, né? Não. Mas em 42, 10, Jó 42, 10, não diz que dobrou tudo? Sim. Sabe por que aqui dobrou? Porque diferente dos animais que foram perdidos, que morreram, esses filhos que morreram não foram perdidos, continuam filhos nos braços do Senhor. Eita. Ó, nós estamos com 42 segundos só. E fica à vontade para você terminar respondendo essa pergunta ou então fazer um fechamento, vai fechar com você mesmo. Então, pelo fato aqui, nós vemos que, como ele, depois você olha com calma, Jó 1, 2 diz quantos filhos e filhas ele tinha, quantos animais. Jó 42, 10 diz que dobrou. Jó 42, 12, 13 diz quanto ele ficou no final. Você vai ver que os animais, o número, todos dobraram. E o de filhos e filhas continuou o mesmo que estava lá em 1, 2. Por que dobrou? Porque, diferente dos animais, aqueles filhos que morreram não foram perdidos. Os filhos que morrem, incluindo a minha filha, por exemplo, que faleceu, a segunda filha, estão nos braços do Senhor. E o livro de Jó é tão delicado que nos mostra isso. Quando nós vemos lá, e repetindo, em Jó 1, 2, ele diz o que tinha. Aí ele fala os animais e a quantidade de filhos. Durante o livro de Jó, tudo isso morre. Em Jó 42, 10, o livro diz que Deus dobrou tudo. Quando nós vamos ver, contar
com quantos ficou, Jó, você vai ver que ele tem o dobro de ovelhas, o dobro de jumentas, o dobro de tudo. Então, se tinha 3 aqui, vai ter 6.000 lá. Sim. Mas quando vamos ver os filhos, tinha 7 filhos e 3 filhas no Esse- começo. E no final diz 7 filhos e 3 filhas. Como foi que dobrou? Dobrou porque aqueles filhos que morreram, diferente dos animais, continuam filhos da pessoa nos braços do Senhor. Eles não desapareceram. Muito bom, muito bom. Se ele desse, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Se ele desse 14 filhos e 6 filhas, ele tinha triplicado. Triplicado, Não, tá? não dobrado, porque os filhos não morreram, mas não, na perspectiva da eternidade, estão nos braços do Senhor. Uhum. Então, isso é uma convicção, uma clara de que dobrar os filhos é dar um filho a mais, porque o outro que morre não se perde. Está nos braços do Senhor. Nós iremos reencontrá-lo. Você entendeu o que eu quis dizer? Muito Então, bom. Olha a importância dessa visão também para consolar as pessoas, né? Esperando. Exato, exato. Então, a Bíblia diz, dobrou. E quando diz dobrou, você vê que deu novamente o mesmo número de filhos e filhas, porque aqueles que morreram não foram perdidos. Uau. Estão nos braços do Senhor. Por isso que dobrou. Muito bom, tá? Porque da perspectiva da eternidade, Jó no começo tinha 7 filhos e 3 filhas. Depois ficou com mais 7, mais 3. Então, ao todo, Jó ficou com 14 filhos e 6 filhas. 7 nos braços do Senhor, 3 filhas no braço do Senhor. Muito bom, muito bom. Temos então mais uma pergunta aqui. Ó, tem o pessoal de Recife entrou aqui e falou assim, olha, se realmente o Tasso for fazer o simpósio aí, nós vamos pegar o avião e vamos para Cuiabá. Falei, aí agora a gente tá tendo gente, ó, Moisés de Caruaru, no Pernambuco, ele está perguntando o seguinte, anjo tem livre-arbítrio? É possível agirmos em pecado no céu como Lúcifer agiu? Olha, onde na Bíblia tem dizendo que o céu em que viveremos é o mesmo em que os anjos estavam no início? A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Deus criará novos céus. Muito bom. E nova terra. A realidade celestial que nos espera não foi criada ainda. A não ser que essa passagem da Bíblia esteja errada. Novos céus e nova terra. Muito bom, Tasso. Perfeito. Então, às vezes as pessoas têm certas coisas que não estão na Bíblia. Aliás, qual é o futuro desse universo? É uma grande sopa cósmica fria, sem vida. A Bíblia é o único livro sagrado que fala de 2 criações. A criação original e a outra, que é novos céus e nova terra. Nossa, muito bom. Perfeito. Então, é totalmente compatível com a ideia de que esse universo vai ficar morto. Então, a realidade celestial em que os anjos habitavam é uma realidade diferente da realidade em que habitaremos. Agora, teremos livre-arbítrio no céu? Isso é uma pergunta importante. Eu já me questionei muito, pensei muito sobre isso. Uhum. Sabe qual foi um elemento prático que me foi importante? Vou dizer uma coisa aqui simples. Eu gosto muito de jogar basquete. Sim. Basquete e tênis. Certo? Jogo basquete e tênis. Eu sou professor de tênis também. Olha aí, quando for para Cuiabá, vou levar uma raquete. Vamos bater uma bolinha aqui. Quando nós vemos uma grande jogada de tênis, aquilo nos toma, né, de uma coisa diferente. Sim. Aquela jogada difícil, aquele slice difícil. O esporte, a gente fica... você não se sente... Assim, a torcida, né? Você torce por aquilo. O que é uma grande jogada de tênis para você em relação a presença diante do Senhor? Você diante de Deus, não é que você não tem livre-arbítrio, é que não há espaço mais para o exercício, qualquer um que seja, porque você está diante do Senhor. Muito bom. Você é diante do Senhor. Se com uma porcaria de um jogo de tênis você já muda, você imagina diante daquilo que é a fonte da felicidade, a fonte do amor, a fonte de tudo que é bom, a fonte da bondade. O momento para ter a liberdade já foi tomado. A gente optou aqui por isso. Então, entendeu? Então, isso daí é importante, nós vemos. Muito bom. Então, o pessoal da comunicação aqui está falando que vai baixar essa live inteira
e vai postar no IGTV. Podemos fazer isso, tá? Pode. Depois, se quiser, depois você me manda os arquivos que eu também edito e boto no YouTube. Ok, é possível, pessoal? Pronto, é possível. A gente vai te mandar, então. Tá bom? Maravilha. Ok, vamos para a próxima pergunta do Alex Renzi. Alex Renzi é daqui, ele é cowboy. Vamos lá. Como usar a apologética para provar a Bíblia como total fonte de criação e exigência? Exigência, é isso mesmo? Sendo a ciência busca sendo a ciência busca pleno conhecimento de todas as coisas. Qual o caminho? Você entendeu? Essa exigência eu não entendi. Você pode... Eu também não entendi essa existência. Então vou repetir a pergunta, ok? Como usar a apologética para provar a Bíblia como total fonte de criação e existência? Pronto, é isso. Entendeu? Olha, em outras palavras, a Bíblia, como dizer que a Bíblia é confiável? A Bíblia é um livro como outro qualquer. A Bíblia é diferente de tudo que existe. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. São 66 livros escritos num período de 15 séculos, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 autores escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 autores escreveram os 27 do Novo, em 15 séculos. Quando nós vemos isso, nós analisamos, não vemos uma só contradição. Há um elemento sobrenatural nas Escrituras. Você vê livros escritos totalmente diferentes. É como eu sempre digo, você tem livros que têm poesia moderna, por exemplo, você pega os primeiros capítulos de Gênesis, tem elementos de poesia moderna. Os dias, os períodos de criação e como povoar esses períodos. Você pega Salmos, é um livro poético, você pega Provérbios, um livro poético, você pega Atos, só Atos tem 82 fatos que são provados pela história e arqueologia. Então, livros históricos. Você tem até livro erótico na Bíblia, que é o Cantares, que eu falo brincando, que é para evangelizar os tarados. Você tem livros que é escritos por pessoas totalmente diferentes, livros escritos por filósofos treinados, como é Paulo, por exemplo. Paulo que foi treinado aos pés daquele que é neto do Gamaliel, que é neto do fundador da maior escola judaica de todos os tempos. E você tem livros escritos por pescadores como Pedro, por reis como Salomão. E você pega tudo isso, e não tem uma só contradição. Rapaz, eu escrevo um livro só meu. Tem que revisar para não achar contradição no mesmo. Eu sozinho tem contradição. Então, isso é um elemento impressionante das Escrituras. Para qualquer. Você pode ser ateu, você tem que entender que isso é impressionante. Outra coisa impressionante das Escrituras, o que é? Você tem elementos de previsão específica. Você tem o livro de Isaías, Daniel. Você tem previsões do que vai acontecer 8 séculos depois da pessoa de Jesus Cristo. Então, as Escrituras são diferenciadas em relação a qualquer outro texto. Outra coisa, a forma como elas se mantiveram também é diferente de qualquer outro texto. Para você ter uma ideia, nós temos 5.686 cópias do Novo Testamento. Cópias que foram feitas para a língua em que o Novo Testamento foi escrito. Né? O Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico com parte de aramaico. As 5.686 cópias do Novo Testamento, se você colocá-las lado a lado, elas são idênticas em 99,5% dos casos. Isso é um recorde inigualável. Isso é único. E um livro que teve uma determinação imperial para ser destruído. Diocleciano, por exemplo, no ano 303 depois de Cristo, determinou que todo o livro, o Novo Testamento, fosse destruído. Então, isso só, por si só, você pode ser ateu, pode ser lá o que for, mas por si só, as Escrituras têm um caráter diferente de qualquer outro livro já produzido pela humanidade. Isso é um fato que merece credibilidade. Então, é por isso que as Escrituras são diferentes de tudo. E como se não bastasse isso, tudo isso, Jesus Cristo, lá na primeira aos Coríntios 15, 14, que eu tenho a impressão que eu até já citei aqui, primeiro aos Coríntios 15, 14, que diz, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Jesus Cristo oferece como fundamento do cristianismo, se Cristo não ressuscitou. Isso o apóstolo Paulo faz, né, lógico. Na primeira aos Coríntios, mas Jesus Cristo no sentido de ser a palavra dele, o Logos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. O fundamento do cristianismo é um fato histórico investigável. Investigue. Então, por isso que o cristianismo ele é capaz, ele é digno
de credibilidade, porque você pode investigar. Eu falei que tem 5.686 cópias do Novo Testamento, das 20 mil linhas do Novo Testamento, na mão do ser humano. Para você ter uma ideia, meu querido, eu sempre digo isso, os diálogos de Platão, que nós passamos anos estudando na universidade, são baseados, sabe em quantas cópias? 7 cópias. O Novo Testamento em 5.686. Muito bom, muito bom. Então, por que eu posso dizer que a Bíblia? Porque a Bíblia é diferenciada. Ela apresenta a possibilidade de ser investigada. A Bíblia é única. Por isso que ela é suscetível, ela é capaz, ela é digna de sofrer o nosso interesse, a nossa credibilidade. Se você não concordar, investigue. Não tem nada nas escrituras dizendo assim, se você não concordar, você deve ser trucidado. Não. Tem dizendo assim, entregue-se a Deus, busque o Senhor que ele se revelará. Isso, é isso que as escrituras dizem. Prove e veja. Aliás, os primeiros discípulos, os primeiros convertidos, nós estamos numa série agora lá na igreja aqui, Defesa da Fé aqui em Natal, sobre o Evangelho de São João. Sim. E os primeiros discípulos, qual era a estratégia? Venha e veja. Exato. Venha e veja. Até a mulher samaritana chegou lá no meio do povo e disse para o povo o quê? Não seria ele o Cristo? Vem e veja, né? Não seria ele o Cristo? Ele fez isso. Não seria ele o Cristo? Dê-se a chance de investigar o Senhor. Bom. Investigar as Escrituras. Por isso que nós podemos dizer que ela é digna de credibilidade. Muito bom. Muito bom. Acho que acabou? Ok. Não entendi. A nossa produção aqui está perguntando se alguém perguntou se o judaísmo também é digno para provar a existência da Bíblia, entendeu? O cristianismo não... Olha, o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento são praticamente o livro sagrado do judaísmo. O livro sagrado do judaísmo se chama Tanar. Tanar. A primeira parte do livro sagrado do judaísmo é a Torá. Tem gente que pensa que é a Torá, né? Mas a Torá é a primeira parte. São 3 partes. É Torá, Neviim e Ketuvim. Formam um texto que ele é praticamente o Antigo Testamento. São 24 livros que são mais divididos no cristianismo e se tornam 39 do cristianismo. Jesus nunca veio para revogar o Antigo Testamento. Veio para cumprir. Então, o Antigo Testamento é uma revelação parcial. O judaísmo sem Cristo é uma revelação parcial. Ele aponta para o Messias, que é Cristo. Perfeito. Cristo não é um profeta. Cristo é o cumprimento das profecias. Muito bom, muito bom. Então, todo o judaísmo aponta para Jesus de Nazaré. É por isso que muitos judeus que investigam a veracidade do Novo Testamento encontram em Cristo aquele para quem tudo aponta no livro sagrado judaico e se tornam muitas vezes judeus messiânicos, judeus que creem no Messias. São salvos? São, porque é como se fossem cristãos hebreus. Mantêm as práticas judaicas unicamente por um elemento de tradição, de cultura, mas sabem que o Deus encarnado, o Messias, veio na figura de Cristo. Então, o judaísmo é uma revelação parcial que se completa no cristianismo. O cristianismo não vem contra o judaísmo, ele vem para complementar o judaísmo. Muito bom. Então, isso é muito importante saber. Muito bom. Eu acho que as perguntas têm alguma... Já se acabaram aqui? Eu vi algumas chegando ali, mas vamos segurar agora, né? Eu quero assim, eu estou impactado e muita gente também nos comentários impactados aí com tudo, com essa live, com o nível de edificação dela, pela sua humildade em nos atender, também a forma como você está sendo humilde também em colocar as coisas para a gente entender. Eu sei que você está se esforçando para isso também. Muito feliz com isso, é um prazer para mim, pessoalmente, participar desse momento com você. Espero que quando eu for em Natal também a gente possa bater uma bolinha, jogar um tênisinho, porque Natal é um bom destino para passar as férias também, né? Cidade maravilhosa.
Eu queria deixar com você agora esses últimos minutos para você se despedir do pessoal, ficar à vontade. Eu só tenho a agradecer, né, por essa oportunidade, esse meio que tem se tornado mais popular agora, esse meio dessa live, que é muito interessante, né, que nós podemos nos conectar, quer dizer, fazia tanto... Eu o conheci lá nos Estados Unidos e desde então nós não tivemos assim contato e ter essa oportunidade de ver você aqui, para mim é uma alegria muito grande, né? E dizer a você que pode contar comigo sempre que precisar, estou à disposição, é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação muito grande. Nós cristãos, todos nós temos por missão fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não o conhecem, ou aqueles que o conhecem, mas não o conhecem verdadeiramente. Eu sou apenas mais um soldado nesse exército, mais um soldado. A apologética é uma área muito importante, mas não é mais importante do que outras que as pessoas fazem, que eu não tenho a menor capacidade de fazer. Eu estava na Guatemala, por exemplo, uma vez, num lugar bem perigoso lá da América Central, uma cidade que nós estávamos lá, num lugar altamente perigoso. E quando eu vi um senhor lá, no meio daquela praça, gritando, ele morreria nem que fosse por um só pecador. Ele morreria nem que fosse por um só pecador. E eu olhei para aquele senhor e disse, está aí, está fazendo algo que eu me emocionei quando eu vi aquilo. Então, ele é a peça de Deus ali. Cada um tem a sua função. Não queira ser o outro, porque o lugar do outro já é assim, queira ser você mesmo. Muito Deus bom, quer usar você como você é. Não existe mais ou menos importante. O que existe são especialidades diferentes que juntas se tornam o corpo de Cristo. Um só cabeça que é o Senhor. Então, assim, nada mais estou fazendo aqui do que a alegria de estar junto de você e de todos que estão aqui para que possamos juntos crescer nessa convicção de que é necessário que atinjamos um mundo perdido. É necessário que nós superemos essas distinções doutrinárias que muitas vezes as pessoas gastam tanta energia para isso. É necessário que nós tenhamos a convicção de que Deus conta conosco. O tempo está perto. Eu já estou dizendo, estou com a boca mole de dizer em todo canto. Urge que nós nos envolvamos na tarefa de tornar Jesus Cristo mais conhecido. Eu tenho a impressão que não vai durar muito ainda não. Que Jesus está perto desse negócio e dá uma solução. Então, vamos nos dedicar. Então, amigo, minha palavra para você é de agradecimento por essa oportunidade. Para mim é uma alegria. Graças a Deus deu certo. Estamos aqui conversando e conte comigo. Aqueles que quiserem, tem muitos vídeos lá que eu vou sempre colocando. Vou tentar colocar mais alguns. Tem muitos lá. Eu repito, é no defesadafé.tv. Defesadafé.tv. Se o irmão que está aí, a sua equipe puder digitar aí, que eu estou sem ver. Eu estou vendo nem o celular direito, quanto mais essas letrinhas. As letrinhas pequenas, né? Estão digitando agora aí. Vamos colocar. Defesa da Fé. Defesadafé.tv. Você vai ser direcionado para o canal de vídeos. E quem quiser falar sobre, ver vídeos sobre apologética, vai lá na playlist apologética. Fora isso, nós temos o Instagram, que tem muita coisa colocada lá, que é o Defesa da Fé, @Defesa da Fé, e tem o meu Instagram pessoal, que é o Tassos.licurgo. Então, pronto, entra lá, Tassos.licurgo. Então, estou à disposição. Colocando todos aqui agora. Eu agradeço muito. Deixa eu botar, não é que colocaram mesmo, ó? É ela. Eu estou vendo aqui. Que coisa maravilhosa. Então, pronto. Estou à inteira disposição, amigo. Muito obrigado, viu? Foi uma alegria revê-lo. E minha consideração por você, que já era grande, aumentou mais ainda em saber que você é tenista. Tenista. Eu estou muito feliz, eu vou te ser bem sincero, eu já te admirava acompanhando dos vídeos, mas agora principalmente pela sua humildade e maturidade também. Lidar com conhecimento profundo, às vezes a gente vê muita gente se perdendo, mas a forma como você aborda, como você ensina, mostra um nível de maturidade impressionante. Muito feliz em te conhecer mais proximamente. Melhor ainda agora, viu? Beleza, querida. A alegria é toda minha. E aí vai um agradecimento à sua equipe aí, maravilhosa, que fez com que tudo isso acontecesse, viu? Eu não consigo vê-los aí, mas eu agradeço a todos vocês e a todos que estão nos ouvindo aí. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Grande abraço, Tassos, tá bom? Um prazer estar contigo, um prazer estar com todos aqueles que nos acompanharam, aqueles que seguiram pela rede do Tassos e também o pessoal que está seguindo pela rede aqui do Verbo Cuiabá. Um abraço a todos, muito obrigado.